Olá galera, retornando aqui nas nossas videoaulas, dando continuidade ao conteúdo. Então, a aula de hoje ela está conectada com a aula passada, referente aos mecanismos de ativação dos linfócitos B. Então, hoje nós veremos os mecanismos efetores da imunidade humoral. Quando a gente pensa em imunidade humoral, só relembrando, vocês já sabem disso, que nós estamos falando de anticorpos, né? Anticorpos, linfócitos B, que vão ser ativados, transformando-se em plasmócitos e produzirão e secretarão anticorpos. Esses anticorpos irão agir principalmente em micro-organismos extracelulares e toxinas microbianas. Lembrando que o outro braço da imunidade adquirida ou adaptativa é a imunidade celular. Então, quando a gente pensa em imunidade celular, a gente tem que lembrar de linfócitos T. Esse braço da imunidade está relacionado com a eliminação de micro-organismos que infectam células hospedeiras e que nelas vivem. Ressaltando também que quando eu falo de imunidade humoral, é uma imunidade que pode ser transferida. Então essa imunidade pode ser transferida através da administração de soro de um indivíduo imunizado para um indivíduo não imunizado. Então, como visualizamos bem aqui na figura, nós temos a presença de um linfócito B na sua membrana. Esses receptores que nada mais são do que BCRs, ou os receptores de células B, que na verdade são anticorpos. Lembrem das aulas passadas. Então os anticorpos, eles têm essa morfologia, né, isso em forma de Y, presença de duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Então aqui nós estamos visualizando a presença de anticorpos ligados à membrana do linfócito B, e aqui anticorpos que foram secretados. Então, novamente, imunidade humoral, lembrar de plasmócito, que é a célula produtora de anticorpos. Relembrando aqui a estrutura molecular dos anticorpos, então nós temos a molécula de um anticorpo é algo semelhante a um Y, a letra Y, e nós podemos visualizar o seu aspecto conformacional, a presença de duas cadeias pesadas, né? Duas cadeias pesadas aqui, e duas cadeias leves, certo? Sendo que, associado à cadeia pesada e à cadeia leve, nós temos as regiões variáveis. São essas regiões variáveis que vão ocorrer as ligações com os antígenos. Então, nessas regiões variáveis que nós vamos encontrar o sítio de ligação ao antígeno. Então, como o nome já está sugerindo, são regiões da molécula do anticorpo extremamente variáveis, acompanhando a pressão mutacional que ocorre em relação aos antígenos. E associado à cadeia pesada, nós observamos a presença das regiões constantes da molécula de um anticorpo. As regiões constantes estão associadas com as funções efetoras. Lembrem disso, isso é importante ressaltar. Quando eu falo de regiões variáveis, ligação ao antígeno. Quando eu falo de regiões constantes, é a função efetora. Então essas regiões que vão definir a função efetora da molécula de um anticorpo. Então, quando eu lembro de anticorpos, eu tenho que lembrar claramente que são moléculas do nosso sistema imunológico, da nossa imunidade humoral, que estão relacionadas ao controle de infecções por micro-organismos extracelulares, como bactérias.
como fungos ou mesmo vírus, não é isso? Sendo que quando a gente fala de vírus, lembra que o vírus, para ele replicar, para ele se multiplicar, ele depende da entrada na célula hospedeira, não é isso? Então, um anticorpo secretado, ele pode agir no controle de uma infecção viral antes da entrada do vírus na célula hospedeira, ou mesmo a partir do momento em que essas partículas virais sofrem brotamento e são liberadas para a posterior infecção a outras células. Então, nesse pós-infecção, as moléculas de anticorpos também podem agir no controle. Então, o que a gente visualiza nessa figura esquemática justamente é um processo de neutralização através da produção de anticorpos. Então, o que a gente visualiza? Partículas virais se ligando a receptores da célula hospedeira. A partir do momento que ocorre essa interação vírus-célula hospedeira, o vírus vai ser internalizado, liberará o seu material genético e lá vai ocorrer o processo de replicação. Então isso aqui é um processo comum associado a infecções virais. O vírus se liga à célula hospedeira, é internalizado e a partir de então ele começa a replicar, a mexer, a dominar o maquinário celular a seu favor. Se nós tivermos a presença de anticorpos específicos para esse vírus, para um determinado vírus, olha o que acontece. No esquema, visualizamos claramente que as moléculas de imunoglobulinas, que são anticorpos, se ligam à partícula viral. A partir do momento que ocorre essa interação vírus-anticorpos, a partícula viral fica inviabilizada de se ligar à célula hospedeira e, obviamente, internalizar nessa célula. Então, aqui, a partir desse momento, ocorre o controle da infecção. Da mesma forma, o mesmo raciocínio nós temos com toxinas bacterianas, ou mesmo com as próprias bactérias. Então, o que a gente visualiza aqui no esquema? Duas partículas bacterianas, não é isso? Veja que essas partículas elas expressam na sua membrana moléculas que serão reconhecidas pelos receptores celulares, células do nosso sistema imunológico. A partir do momento que ocorre esse reconhecimento, essa bactéria vai ser internalizada também e ela pode ou não residir dentro da célula hospedeira. Então, isso aqui, esse esquema, nós observamos, por exemplo, relacionado à bactéria causadora da tuberculose. Então, o bacilo de Koch, ele consegue sobreviver dentro de macrófagos, consegue residir dentro de macrófagos. Entretanto, se nós tivermos anticorpos específicos para a bactéria, esses anticorpos, de forma específica, irão se ligar à bactéria, obviamente inviabilizando que essa bactéria seja reconhecida pela célula hospedeira e seja internalizada. Anticorpos também estão relacionados a lesões teciduais, quando nós observamos processos alérgicos ou mesmo doenças autoimunes. Quando a gente fala em imunidade humoral, a gente tem que pensar na presença das vacinas. Então, como vocês já sabem, quando eu falo de vacina, é uma metodologia, é uma imunidade ativa, não é isso? Então, ela vai viabilizar o estímulo para a produção de anticorpos. Então, aqui nesse quadro, nessa tabela, nós visualizamos algumas vacinas. Qual a sua composição? Então, nós temos aqui a vacina da polio, é uma vacina oral, composta por vírus
da polio atenuado, né? Então esse vírus atenuado aqui, ele não é capaz de causar infecção, ele não é capaz de estimular um processo patogênico no paciente. Então, a partir do momento em que ocorre a administração da vacina da polio, nós vamos ativar mecanismos da imunidade protetora. Esses mecanismos vão ser através da produção de anticorpos neutralizantes. Então, esses anticorpos neutralizantes serão direcionados de forma específica aos vírus da poliomielite, que causam poliomielite. Temos bactérias compostas por que nós chamamos de toxoides, que na verdade são as toxinas produzidas pelo micro-organismo, toxinas modificadas, que não têm capacidade de causar um estímulo danoso para o tecido. Então, como exemplo, temos o tétano, a vacina do tétano ou mesmo da difteria. Nesses dois contextos, nós vamos observar também a produção de anticorpos neutralizantes de classe IgG específicos para a toxina que causa o tétano, para a toxina que causa a difteria. Então, vacinas são relacionadas à proteção através da estimulação da produção de anticorpos. Então, abordando de uma forma geral a imunidade humoral, nós temos que, quando a gente lembra de imunidade humoral, quando a gente lembra de anticorpos, a principal função relacionada aos anticorpos diz respeito ao processo de neutralização e eliminação de micro-organismos, bem como toxinas. Tá? Outra característica importante diz respeito às funções efetoras. Tá? Então, anticorpos eles estão relacionados, eles desempenham, melhor dizendo, funções efetoras em locais distantes de onde são produzidos. Então, são produzidos na medula óssea ou mesmo em órgãos linfóides secundários. E a partir de então, esses anticorpos são secretados na corrente sanguínea, onde irão exercer função de uma forma em outros locais. Né? Então, nós temos, por exemplo, a imunidade relacionada à proteção materna, né? Isso direcionada à criança. Então, a mãe produz anticorpos, lança na circulação, passa pela placenta e vai ser direcionado ao feto, levando a uma imunidade protetora. Anticorpos, eles são produzidos por plasmócitos. Então lembra, a partir do momento em que um linfócito B naive entra em contato com o antígeno, ele vai sofrer um processo de ativação. A partir do momento que esse linfócito ele ativa, ocorrerá aquele processo de seleção clonal e esse clone irá expandir, lembra lá, a expansão clonal. E a partir desse momento, esses plasmócitos produtores de anticorpos, eles podem ser de vida longa ou de vida curta. Então, plasmócitos, ou melhor dizendo, anticorpos produzidos a partir de respostas T independente, lembra lá da aula passada? T independente, respostas contra antígenos polissacarídicos, contra ácidos nucleicos. Então, esses plasmócitos, eles são plasmócitos de vida curta. Enquanto que aqueles plasmócitos que são produzidos a partir de respostas T dependentes, ou seja, a partir da exposição a antígenos proteicos, esses plasmócitos serão de vida longa e irão produzir anticorpos de classe IgG ao longo da nossa vida, durante um período da nossa vida. Ok? Quanto às funções efetoras dos anticorpos, como já falei anteriormente,
essas funções efetoras estão relacionadas às regiões constantes da cadeia pesada, né? Então, diante disso, nós temos distintas funções efetoras que vai ser o foco da aula. Essas funções efetoras, obviamente, elas só serão desencadeadas ou melhor dizendo, a partir do momento em que ocorrer ligação do antígeno às regiões variáveis. Então, lembra, qual a região do anticorpo relacionada a reconhecimento do sítio antigênico? São as regiões variáveis. Só a partir desse reconhecimento antigênico pelas regiões variáveis é que nós vamos ter as funções efetoras desse anticorpo, que serão desencadeadas pelas regiões constantes da cadeia pesada. Então, região variável, regiões constantes. Regiões variáveis, ligação ao antígeno. Só a partir de então que nós vamos ter as funções efetoras dos anticorpos. E as regiões constantes vão definir as funções efetoras. Isso é importante, essa distinção. Ressaltando, lembrando que a região do anticorpo responsável pela ligação ao antígeno, denominada de região FAB, né? Então ela assegura que a função efetora de um anticorpo não seja ativada na sua forma livre. Tá? Então, a ligação ao anticorpo vai ser definida justamente por essa região FAB. Enquanto que a região constante da cadeia pesada relacionada à função efetora desse anticorpo vai ser denominada de região FC. Diante disso, nós temos classes de anticorpos que já foram abordadas na aula passada, e essas classes nós vamos observar que nós temos diferentes funções efetoras, né? Isso a gente chama de diversidade isotípica dos anticorpos. Então, pode ocorrer aquele processo de mudança de classe, não é isso? Então, aquela mudança de classe que a gente observa, então essa mudança de classe tem a ver justamente com a função as funções efetoras específicas de cada isótipo. Então nós temos aqui IgG está relacionado à opsonização de antígenos para a fagocitose por macrófagos e neutrófilos, ativação da via clássica do complemento, bem como citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpo, por células natural killer. Então, esses mecanismos nós vamos ver posteriormente na aula. IgM são anticorpos relacionados à ativação da via clássica do complemento e funcionam como os BCRs, né? Que são os receptores de antígeno dos linfócitos B virgens, os linfócitos B naive. IgA são anticorpos relacionados à imunidade de mucosas. Então, eles são secretados para o lúmen tanto do trato gastrointestinal como o lúmen do trato respiratório. Anticorpos de classe GE estão relacionados à desgranulação de mastócitos em reações de hipersensibilidade imediata. E anticorpos de classe IgD funcionam como receptor de antígeno dos linfócitos B virgens. Então vejam que essa diversidade isotípica dos anticorpos, essa diversidade que vai definir a sua função. E lembrar que essa diversidade ela tem a ver com as respostas T dependentes, né? São aquelas respostas estimuladas a partir do reconhecimento de antígenos proteicos, peptídicos, né? E que envolve também a presença de linfócitos T auxiliares, os CD4.
Diante disso, a gente pode se questionar quais são as funções efetoras dos anticorpos. Basicamente, pessoal, a aula de hoje ela está amarrada a essa figura aqui, tá? Então essa figura aqui ela define de uma forma bem resumida e didática quais são as funções efetoras dos nossos anticorpos. Então o que nós temos aqui? Uma célula B interagindo com o micro-organismo. Esse linfócito B vai ativar, vai deixar de ser naive, e a partir de então ele vai proliferar e se diferenciar em plasmócitos. Esses plasmócitos são células associadas à produção de anticorpos. E a partir de então, esses anticorpos vão desempenhar funções efetoras. Eles vão ter mecanismos efetores específicos. Então, dentre esses mecanismos, nós temos qual? A neutralização de micro-organismos e toxinas. Outro processo importante relacionado ao mecanismo efetor de um anticorpo é o processo de opsonização. Lembra lá? Opsonização são moléculas que funcionam como opsoninas. São moléculas que vão cobrir o micro-organismo. Essa cobertura através de anticorpos irá viabilizar a fagocitose desse mecanismo, como a gente observa aqui na figura. Então, o que a gente observa? O micro-organismo associado a duas moléculas de anticorpos. Então, aqui ocorreu o processo de opsonização, e um fagócito com os seus receptores FC, tá? Por que receptores FC? Porque esses receptores vão interagir com a porção FC do anticorpo. A partir do momento em que ocorrer toda essa interação molecular, o fagócito irá fagocitar o micro-organismo. Outro processo muito interessante relacionado às funções efetoras dos anticorpos tem a ver com o que a gente chama de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, a CCDA. Essa citotoxicidade está relacionada a essa célula, a célula NK. Então, a célula NK expressa também na sua membrana receptores FC. Esses receptores FC irão reconhecer regiões FC de anticorpos que estão associados, por exemplo, a células infectadas por um vírus. Então, a partir desse momento, a mensagem que será direcionada para a NK qual é? Destrói a célula. Então, essa célula será destruída. Vejam que nesse momento ocorre a contenção de uma infecção. E, por último aqui, nós temos uma quarta função efetora dos anticorpos, que é a ativação do sistema complemento. A partir do momento em que ocorre a ativação do sistema complemento, ocorre o processo de fagocitose mediada por opsonização. Então, moléculas do sistema complemento, como a fração C3b, funciona como opsonina, que vai cobrir o micro-organismo, vai se ligar ao micro-organismo, e o fagócito irá reconhecer essa fração C3b e irá fagocitá-lo. Frações do sistema complemento também estão relacionadas a processos inflamatórios, tá? Então vão funcionar como moléculas estimulatórias, moléculas pró-inflamatórias. Ou essas moléculas do sistema complemento estão associadas diretamente à lise, à destruição do micro-organismo. Então, todos esses processos aqui serão descritos nos próximos slides. Primeiro, neutralização de micro-organismos e toxinas bacterianas. Então,
Como a gente pode entender? Nós podemos entender a partir de dois cenários: sem anticorpo, com anticorpo, né? Então, o que nós visualizamos aqui? No cenário sem anticorpo, então nós temos uma infecção celular por micro-organismos, né? Então, a gente vê aqui o micro-organismo interagindo com o receptor celular. A partir de então, vai ocorrer a infecção dessa célula tecidual, né? Então, essa partícula do micro-organismo irá ultrapassar a barreira de células epiteliais, tá? Causando infecção. Então a gente observa aqui uma célula infectada. Então digamos que aqui sejam duas partículas virais. Entretanto, com um cenário, a partir do momento em que ocorre a produção de forma específica de anticorpos contra o micro-organismo, o anticorpo vai bloquear a ligação do micro-organismo e a infecção da célula. Então, como a gente visualiza aqui, observamos claramente que os anticorpos estão associados à partícula do micro-organismo, inviabilizando que ele se ligue a receptores celulares e seja internalizado, causando infecção. Em outro contexto, sem anticorpo e com anticorpo, esses anticorpos eles podem viabilizar o controle da infecção em células adjacentes. Então, o que a gente observa aqui nesse cenário? Liberação do micro-organismo da célula infectada e infecção da célula adjacente. Então, em que contexto a gente pode visualizar esse cenário? Então, imagine um vírus. Um vírus ele vai se ligar a receptores celulares. A partir do momento que ele se liga ao receptor celular, ele vai ser internalizado, tomando conta da maquinaria celular a seu favor, onde ele irá replicar e será, por brotamento, ou melhor dizendo, por brotamento, sairá da célula infectada, tá? A partir do momento em que esse vírus ele é liberado, ele pode causar o quê? Infecção em uma célula que está adjacente, uma célula não infectada. Então vejo que essa partícula viral causou infecção em uma célula que não estava infectada. A partir de então nós temos a disseminação da infecção. Agora, imaginem que o anticorpo bloqueia a infecção, bloqueando a interação com a célula adjacente. Então, o que a gente vê aqui? Uma primeira célula infectada, a partícula viral replica, multiplica, por brotamento ela sai da célula hospedeira, que morre. Entretanto, essa partícula viral será neutralizada por anticorpos neutralizantes específicos. A partir de então, a ligação da partícula viral à célula adjacente ficará inviabilizada. E isso vai conter infecção. Então vejam que nesses dois cenários aqui, em A e B, no cenário A foi um controle da infecção, foi um controle pré-infecção. E aqui no cenário B foi um controle pós-infecção. Ou esses anticorpos neutralizantes, eles podem exercer neutralização em toxinas, tá? Então, nesse cenário aqui sem anticorpo, o que nós observamos? O tecido, as células teciduais, expressam receptores de ligação a toxinas. A partir do momento que essa toxina se liga ao receptor, o seu efeito será desencadeado, o seu efeito danoso será desencadeado. Entretanto, esse efeito patológico ele pode ser bloqueado a partir do momento em que o anticorpo se liga à toxina. A partir do momento que o anticorpo se liga à toxina, ela fica inviabilizada de se ligar ao receptor celular.
na prática, como a gente pode visualizar esse processo de neutralização? Esse processo de neutralização ele é muito bem descrito quando a gente pensa em vírus, né? Então, vírus influenza, o vírus causador da gripe. O vírus influenza é uma partícula viral que possui um envelope, e nesse envelope nós temos o que? As espículas virais, as proteínas virais, tá? Dentre elas, a hemaglutinina e a neuraminidase, que são as proteínas que dão origem à denominação do vírus vírus influenza, H1N1 e por aí vai. Então, o que a gente visualiza aqui? A partícula viral, a partícula do influenza, para infectar a célula hospedeira, ele precisa interagir com receptores que estão na membrana da célula. Que receptores são esses? Receptores de ácido siálico. Tá? Esses receptores eles vão interagir com a hemaglutinina da partícula viral. Entretanto, se o indivíduo tiver anticorpos específicos e neutralizantes contra a hemaglutinina, esses anticorpos irão se ligar à hemaglutinina, inviabilizando que ela se ligue ao receptor de ácido siálico. Se não ocorrer a ligação hemaglutinina-ácido siálico, a partícula viral não consegue entrar na célula hospedeira. Então veja que a partir de então ocorre um controle da infecção. Um outro contexto do processo de neutralização de micro-organismos e toxinas diz respeito à produção de anticorpos neutralizantes específicos para a ação de toxinas bacterianas. Então, aqui nesse contexto, nós temos a ação da toxina tetânica produzida pela bactéria chamada de Clostridium tetani. Então, essa toxina, ela é a toxina responsável pelo tétano. Tá? Então, como é que ocorre o processo fisiológico normal? Então, o que nós temos aqui? Um interneurônio inibitório, tá? E um neurônio que está associado a uma fibra muscular. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de junção neuromuscular. A liberação de glicina pelos interneurônios inibitórios bloqueia a liberação de acetilcolina. A partir do momento que ocorre o bloqueio de acetilcolina, que é um neurotransmissor, ocorre o relaxamento da fibra muscular. Então, novamente, o que nós temos aqui? Um cenário normal. Então, nós temos um interneurônio inibitório e um neurônio motor que está associado a uma fibra muscular. Então, isso é o que a gente chama de junção neuromuscular. Esse interneurônio inibitório produz e libera moléculas de glicina que irão inibir a liberação de acetilcolina pelo neurônio motor. Inibindo a produção de acetilcolina, o músculo, a fibra muscular, volta ao seu estado de relaxamento. Quando eu penso no tétano, quando eu penso na toxina tetânica, o que nós vamos observar? O interneurônio inibitório, a partir da interação com a toxina tetânica, fica impedido de liberar a molécula de glicina. Se não ocorre liberação da molécula de glicina, ocorre liberação constante de neurotransmissores de acetilcolina. Esses neurotransmissores irão se ligar a receptores na fibra muscular
estimulando uma contração. Tá? Então, no tétano, essa contração ela é muito notória. Então, o músculo não consegue voltar ao seu estado de relaxamento. Quem foi que viabilizou todo esse processo? A ligação da toxina tetânica ao interneurônio inibitório. Se não ocorre inibição, o músculo contrai. Agora, a partir do momento que nós temos a presença de um anticorpo neutralizante, esse anticorpo neutralizante se liga à toxina bacteriana, viabilizando que o processo ocorra de forma normal. Liberação de glicina, inibição da liberação de acetilcolina e o músculo volte ao seu estado de relaxamento. Mas na prática, então digamos mais na prática farmacêutica, nós temos aqui o soro antitetânico. Então, quando eu penso em soro, lembra do exercício? Quando eu penso em soro, é um tipo de imunidade passiva. Por quê? O que nós temos no soro? O anticorpo que vai ser administrado de forma passiva à pessoa. Então, um soro antitetânico é uma solução injetável. Indicações: é um soro antitetânico heterólogo e hiperimune. É um medicamento eficaz para, olha a palavrinha aqui, neutralização das toxinas secretadas pelo bacilo tetânico, o Clostridium tetani. É indicado tanto para a profilaxia quanto para o tratamento de intoxicação por toxinas secretadas pelo bacilo tetânico. A sua indicação depende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio soro e do número de doses da vacina contra o tétano recebido anteriormente. Então, a administração da dose do soro vai depender se o indivíduo, por exemplo, já foi vacinado previamente. Tá? Quanto às características farmacológicas, que é o interessante aqui, o efeito do soro antitetânico ele inicia imediatamente após a sua administração. Como? Olha só, essa parte que é bem interessante, questão de prova. Neutralizando as toxinas produzidas pelo bacilo do tétano, ainda não fixadas nos tecidos eletivos. Isso é importante. Essas toxinas, elas ainda estão circulando pelo sangue, né? Então elas ainda não estão ligadas, fixadas aos tecidos eletivos. Nesse contexto do tétano, qual é o tecido eletivo? Aqui, ó, músculo, né? Como é que acontece esse processo de neutralização? Os anticorpos são específicos e eles estão contidos no soro, tá? E eles vão se ligar especificamente às toxinas tetânicas. Então veja o que eu estou enfatizando, ó. A ligação ela é específica. Então ela é específica à toxina tetânica, né? Que ainda não estão fixadas aos seus tecidos eletivos, neutralizando-os. Então veja aqui, ó, que o soro antitetânico é um exemplo de função efetora de um anticorpo. Qual função? Neutralização, né? Então, ele é mais utilizado, ele tem um grande potencial terapêutico. Desta forma, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. Então, se a gente se expôs, então imagine a seguinte situação: o indivíduo se furou com um prego enferrujado. De forma imediata, administra-se o que? O soro antitetânico, né? O soro antitetânico, como vocês já sabem, tem anticorpos neutralizantes específicos para a toxina produzida pelo bacilo tetânico. Aqui, ó, um slide bem interessante diz respeito à produção de vacinas
e anticorpos neutralizantes. No caso aqui, esse esquema está relacionado à vacina da gripe, né? Então, como é que acontece o processo todo? A cada ano, a vacina contra a influenza, que é o vírus da gripe, contém 3 cepas. 2 cepas do influenza A e uma cepa do influenza B, tá? Que mudam anualmente, tá? Então, daí a importância do monitoramento anual de qual cepa está circulando. Esse monitoramento ele é mundial. Então, após a vacinação, o organismo vai produzir anticorpos contra as 3 cepas que estão na vacina. Então, veja como é interessante. O indivíduo vai desenvolver uma imunidade aqui específica, uma imunidade humoral específica contra as 3 cepas que compõem a vacina. 2 do influenza A e uma do influenza B. A partir do momento que o indivíduo é exposto a uma das cepas da vacina, os anticorpos ligam-se, olha só que eu já comentei, ligam-se à hemaglutinina, né, impedindo que o vírus se ligue às células hospedeiras, bloqueando a sua infecção. Então, assim, de forma bem simples, resumida, é assim que ocorre o processo de vacinação contra a gripe. Só que a gente tem que lembrar que o vírus influenza é um vírus de RNA e segmentado. Então, ele apresenta uma alta taxa de mutação, tá? Então, conforme essas mutações vão ocorrendo, a hemaglutinina vai sofrendo o quê? Mudança conformacional. A hemaglutinina é uma proteína que está presente aqui, ó, na membrana, no envelope, melhor dizendo, da partícula viral. A partir do momento em que ocorre mutação, olha aqui, ó, exemplificado aqui no esquema, mutação, essa hemaglutinina vai mudar a sua conformação proteica. Então veja, ó, antes ela tinha essa conformação, agora ela vai ter essa outra conformação. A partir do momento que ocorre essa mudança no gene da hemaglutinina, ocorre a alteração na sua forma. Alterando a forma da hemaglutinina, os anticorpos neutralizantes não conseguem mais ligar-se a essa hemaglutinina, permitindo que a infecção ocorra. Tá? Isso, ó, esse processo de mutação está relacionado a uma evasão do vírus ao sistema imune. Tá? Então ele está evadindo, ele está se evadindo da resposta imunológica do indivíduo. Tá? Por isso a necessidade de anualmente um monitoramento das cepas que estão circulando, para que elas sejam monitoradas e inseridas na composição da vacina, e a importância também do indivíduo se vacinar todo ano. Então, anticorpos neutralizantes são mais eficazes a partir do momento em que ele tem uma alta afinidade para os seus antígenos. Então, esse daqui é um objetivo da vacina, por exemplo. Desenvolver uma vacina em que os anticorpos neutralizantes estimulados por essa vacina sejam de alta afinidade para os seus antígenos. Tá? Outro exemplo muito interessante de neutralização de micro-organismos também está relacionado ao vírus influenza. Só que aqui é o vírus influenza da influenza aviária, o vírus influenza aviário, né? O H7N9. Então esse artigo aqui ele é interessante porque ele discute justamente a geração de anticorpos monoclonais neutralizantes e não neutralizantes para o H7N9, tá? Então, esse contexto aqui é o que a gente chama de MAB, tá? Então, MAB são anticorpos monoclonais
muito utilizados para o processo de neutralização viral. Tá? Então, nesse contexto aqui, os MABs eles têm a ação neutralizante, impedindo a infecção pelo H7N9. Então, o que a gente está vendo aqui? As partículas virais, né, do H7N9, do influenza aviário, né, que vai tentar infectar a célula hospedeira, uma célula o quê? Que se encontra suscetível. Então, uma célula suscetível. Se o indivíduo sem anticorpos monoclonais neutralizantes, essas partículas virais irão infectar a célula suscetível, tá? Causando todo o seu efeito patogênico. Entretanto, a partir do momento em que o indivíduo tem anticorpos monoclonais neutralizantes específicos para o H7N9, esses anticorpos irão neutralizar a infecção do vírus à célula suscetível. Então a gente vê claramente nesse esquema aqui. Então veja que eu estou mostrando para vocês como é que ocorre na prática esse processo de neutralização. Então, como o nosso sistema imunológico ele tenta neutralizar uma infecção viral, por exemplo. Aqui, muito interessante esse outro artigo, bem novo, bem atual, relacionado ao SARS-CoV-2, tá? Então, o coronavírus, o novo coronavírus. Então, ele discute aqui as perspectivas terapêuticas a partir de anticorpos neutralizantes relacionados ao novo coronavírus, tá? SARS-CoV-2. Vamos só lembrar aqui como é que ocorre o processo de infecção. Aqui nós temos a partícula viral, né? Essa partícula viral expressa na sua membrana espículas virais, né? Proteínas virais. Aqui no caso é a proteína S. Tá? Vejo que essa proteína S ela tem uma região antigênica que será reconhecida, que a gente chama de epítopo. Né? Esse epítopo ele será disputado tanto por anticorpos neutralizantes, tá? Então esse processo aqui é um processo de competição. Então a gente vê aqui a molécula do anticorpo neutralizante na sua região variável, possui um sítio de ligação ao epítopo da proteína S, tá? Então a partir do momento que esse anticorpo neutralizante se liga a esse epítopo, ele bloqueia a infecção da partícula viral à célula hospedeira suscetível. Qual é o receptor que o novo coronavírus utiliza para infectar as células hospedeiras? É o ACE2. ACE2 é uma enzima conversora de angiotensina 2, tá? Então, vejam aqui que a partir do momento em que os anticorpos neutralizantes específicos para o epítopo da proteína S do novo coronavírus, quando ocorrer essa interação, o anticorpo neutralizará a infecção do novo corona à célula hospedeira. Tá? O novo coronavírus ele utiliza justamente receptores do tipo ACE2 que estão na célula hospedeira, tá? Que é a enzima conversora de angiotensina 2, certo? Outro exemplo de neutralização de micro-organismos diz respeito ao bloqueio da transmissão do HIV. Então,
O que a gente está visualizando aqui? A gente está observando a partícula viral, a partícula do HIV, tá? A partícula viral, a partícula do HIV, ou HIV, ele precisa da interação com receptores do tipo CD4 e os correceptores CCR5 para infectar a célula hospedeira, como por exemplo aqui macrófagos. Tá? Só que, a partir do momento em que o indivíduo produz anticorpos neutralizantes específicos para o HIV, esses anticorpos, como nós podemos visualizar no esquema, eles irão interagir com a partícula viral, neutralizando a possível infecção do HIV à célula hospedeira, bloqueando assim a transmissão do vírus. Outro contexto bem interessante, também relacionado ao novo coronavírus, é um artigo bem interessante aqui, que ele utilizou o tratamento de plasma convalescente. Tá? Então, esse artigo interessante, ele discute o tratamento de 5 pacientes em estado crítico com Covid-19 através de plasma convalescente. Tá? Então, eles administraram plasma de pessoas que se curaram do Covid-19 em 5 pacientes críticos. Tá? E eles observaram o quê? Que a partir do momento em que houve a administração desse plasma, houve também a diminuição da carga viral. Tá? Diminuindo a carga viral, obviamente, diminui-se o que? A severidade da doença e a progressão dessa doença. Aí eu pergunto, o que nós temos nesse plasma convalescente? Nós temos anticorpos neutralizantes específicos para o novo corona. Então, a partir do momento que esses anticorpos entram na circulação desses pacientes em estado crítico, a carga viral pode ser o que? Diminuída, né? Funcionando como um tratamento. Então, como a gente pode ver aqui, é um tratamento antiviral, vírus específico. Então, são anticorpos neutralizantes específicos. Tá? É muito interessante desse artigo que esses anticorpos, a partir do momento que houve a administração desse plasma convalescente com anticorpos neutralizantes, houve um aumento no título desses anticorpos, tá? Então aumentou muito na circulação desses pacientes, que foi vital para a restrição da infecção viral, tá? E agiu de forma significativa para o restabelecimento, para a melhora clínica desses pacientes. Um outro mecanismo efetor da imunidade humoral diz respeito à opsonização e fagocitose mediadas por anticorpos. Tá? Então lembra, quando eu falo em opsonização, eu estou me relacionando também à fagocitose. Tá? A opsonização é um processo que viabiliza a fagocitose. Então nós temos anticorpos de classe IgG que vão opsonizar o micro-organismo. Quando eu falo opsonizar, vão recobrir a superfície do micro-organismo. A partir do momento que ocorre a cobertura da superfície do micro-organismo, ocorre o desencadeamento do processo de fagocitose. Tá? Tudo isso, todo o processo é mediado pelo reconhecimento da porção FC do anticorpo. Tá? Quem é que vai reconhecer a porção ou região FC do anticorpo? O receptor do tipo FC. E onde nós vamos encontrar o receptor FC? No fagócito. Tá? Então, no macrófago, em um neutrófilo, tá?
Então aqui mostra claramente o processo. Então nós temos a opsonização do micro-organismo por anticorpos de classe IgG, né? Então aqui o micro-organismo está interagindo de forma específica com anticorpos de classe IgG, tá? E aqui abaixo o fagócito com os seus receptores do tipo FC, tá? A partir do momento em que esse fagócito reconhece a região FC dos anticorpos que estão opsonizando o micro-organismo, ocorre uma sinalização intracelular para que o fagócito inicie o processo de fagocitose. Tá? Então veja que aqui ocorre o início do processo de fagocitose. Uma vez que esse micro-organismo foi fagocitado, ele será o quê? Destruído dentro do macrófago. Tá? Então o processo é simples. Aqui, de maneira mais didática ainda, nós temos aqui o fagócito, tá? Que é a célula efetora, com o seu receptor FC, tá? Com a sua porção D2, D1, não se preocupe com esses detalhes. Tá? Vejam que esse receptor FC, ele está reconhecendo a região constante, tá? Região constante, ou seja, a região FC do anticorpo. E vejam que esse anticorpo, ele está ligado pela sua região FAB ao patógeno. Então ficou claro toda essa interação molecular? Então nós temos aqui o antígeno na superfície do patógeno. O antígeno foi reconhecido pela porção FAB, que é a porção variável, né? Que tem um sítio de ligação ao antígeno. A partir do momento que esse anticorpo se liga aos antígenos, ele cobre a superfície do patógeno. Tá? O fagócito, com seu receptor FC, vai interagir com a região FC do anticorpo, desencadeando o processo de fagocitose. Na prática, como nós podemos observar isso? Novamente relacionado ao HIV, à infecção pelo HIV. Então aqui, vejam que anteriormente nós visualizamos o processo de neutralização, né? Então vejam como o sistema imune humoral, ele se lança de vários processos para viabilizar a contenção da infecção. Então aqui relacionado ao HIV, por exemplo, nós temos aqui no esquema C o mecanismo de neutralização, né? Mas nós temos também aqui o processo de opsonização e fagocitose, mediado por anticorpos. Então o que a gente visualiza? A partícula viral, partícula do HIV, que vai ser opsonizada, tá? Então veja que ela está sendo coberta por anticorpos. Esses anticorpos serão reconhecidos pelo receptor FC do monócito, que posteriormente se transformará em macrófago e fagocitará essa partícula viral. Aqui, só a título de detalhe, nós temos a grande variedade de receptores FCs, tá? Com as suas células, as células que expressam esses receptores e as suas funções. Então aqui nós temos, por exemplo, o receptor FC gama R1, também conhecido como CD64. Ele é expresso na membrana de macrófagos, neutrófilos e também eosinófilos. Qual a sua função? Fagocitose e ativação dos fagócitos. Tá? O receptor FC gama R2A, conhecido como CD32, é expresso também na membrana de macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e plaquetas. Função, fagocitose e ativação celular. Então vejam que nós temos diferentes receptores FCs expressos em diferentes células com suas respectivas funções. Um outro mecanismo efetor da imunidade humoral diz respeito à citotoxicidade celular dependente de anticorpo, a CCDA.
O que a gente observa aqui? Nós temos uma célula, tá? Essa célula começa a expressar na sua membrana antígenos. Então imaginem que aqui, ó, novamente, é uma célula que foi infectada por um vírus e esse vírus começa a exportar para a membrana da célula hospedeira as suas proteínas, que vão funcionar como antígenos, tá? A partir de então, o indivíduo inicia a produção de anticorpos específicos para essas proteínas virais que estão expressas na membrana da célula hospedeira, tá? A célula NK também expressa em sua membrana receptores do tipo FC, tá? Então vejam que a partir do momento que a célula NK reconhece a porção FC do anticorpo que está ligado ao antígeno da célula infectada, isso é a sinalização para que a célula NK destrua a célula infectada. Então vai ocorrer morte da célula recoberta por anticorpos. Então por isso que é uma citotoxicidade celular que depende da presença de anticorpo. Então a célula será destruída somente na presença de anticorpos, tá? Na prática, como é que a gente observa isso? Novamente, ó, aqui, ó, aquilo que eu falei. Vejo que o sistema imune humoral, a imunidade humoral, ela se lança de um leque de opções para que ocorra a contenção da infecção. Então essa figura aqui, vocês já viram anteriormente, né? Então nesse esquema A, é a presença de anticorpos neutralizantes que inviabilizarão a infecção da célula hospedeira. Agora nós temos um outro processo que também visa o mesmo fim. Qual é? Conter a infecção. Só que aqui nós temos o quê? A célula que já foi infectada, né? Então vejam, como eu falei anteriormente, essa célula que já foi infectada expressa na sua membrana proteínas do vírus, tá? Que aqui no caso, por ser o vírus influenza aviário, a célula hospedeira começa a expressar a hemaglutinina em sua membrana, tá? O indivíduo produz anticorpos específicos de classe IgG para essa hemaglutinina, ressaltando, isso é muito importante, que a ligação ao antígeno é a partir da região FAB do anticorpo. Aí a célula NK, com o seu receptor FC, vai reconhecer, vai se ligar à região constante desse anticorpo de classe IgG. Então vejam aqui, pessoal, que esse anticorpo, ele marca a célula que está infectada. A partir do momento que ele marca essa célula, ele sinaliza para a célula NK que essa célula está infectada e que ela deve ser destruída, tá? Então vejo que a NK libera o conteúdo dos seus grânulos, tá? E o conteúdo desses grânulos vai levar à apoptose celular, ou seja, essa célula vai morrer e junto com ela também morrem as partículas virais. Então vejo que é um processo também de contenção da infecção. Ficou claro? Então, novamente, a célula hospedeira expressa em sua membrana a hemaglutinina viral, que será reconhecida de forma específica por anticorpos. No caso aqui desse artigo, ele discute o tratamento através de anticorpos monoclonais, né? Então esses anticorpos monoclonais serão produzidos e específicos para a hemaglutinina. Quando eles se ligarem à hemaglutinina, eles vão marcar a célula
vão dizer essa célula está infectada. A NK com o seu receptor vai reconhecer a região FC do anticorpo, iniciando o processo de degranulação e liberação do conteúdo desses grânulos, que levará à apoptose celular. Outro exemplo, bem na prática aí, também diz respeito à infecção pelo HIV. Então veja aqui, quando eu falo de HIV, novamente eu estou enfatizando esse processo. Vejam que a natureza se encarrega de montar um grande leque para que haja bloqueio da infecção. Então, só nessa figura aqui eu já mostrei anticorpos neutralizantes, opsonização da partícula viral com posterior fagocitose, e aqui nesse esquema o processo de CCDA, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então vejam que a célula hospedeira, que no caso do HIV pode ser um linfócito T CD4 ou mesmo um macrófago, vejam que essa célula hospedeira já expressa na nossa membrana proteínas do HIV. Tá? Então o indivíduo começa a produzir anticorpos específicos e neutralizantes contra essas proteínas. Tá? E vão se ligar, tá, a essas proteínas, marcando a célula que está infectada. A célula NK, com o seu receptor FC, irá reconhecer a porção FC desses anticorpos neutralizantes. Isso vai desencadear o processo de liberação do conteúdo dos seus grânulos, que são compostos por granzimas e perforinas. As perforinas, como o nome já está sugerindo, vão levar à formação de poros na célula infectada. Por esses poros entrarão as granzimas, e as granzimas irão desencadear o processo de apoptose celular. Aí, ressaltando novamente, se a célula morre por apoptose, automaticamente as partículas virais também irão morrer. Então veja que é um processo bem engenhoso. No contexto aqui dos anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer, então veja que como é muito interessante. Visualizem aqui que eu estou enchendo na aula de exemplos, bem na prática, de como todo esse mecanismo efetor da imunidade humoral ele ocorre. Então aqui nós já temos, por exemplo, a imunoterapia e o câncer, tá? No tratamento, na contenção de um câncer. Tá? O que a gente vê aqui nesse esquema? Uma célula NK que identificou uma célula tumoral, tá? E a partir de então liberam todo o seu conteúdo. Qual é o conteúdo? As perforinas e posteriormente as granzimas. Essas granzimas vão desencadear o processo de apoptose dessa célula tumoral. Mais especificamente, vamos observar aqui todo esse processo de interação molecular. Temos aqui a célula NK com o seu receptor FC, tá? E aqui a célula tumoral, tá? Com a sua proteína expressa na membrana, na sua membrana. Tá? O que quer dizer imunoterapia? Então, na imunoterapia, ocorre a produção do que nós chamamos de MABs, que são os anticorpos monoclonais. Tá? Então, vejam aqui em verde que esse anticorpo monoclonal ele é específico para a proteína que está sendo expressa na membrana da célula tumoral. Aí, novamente, qual é a palavrinha? Esse MAB marcou essa célula como sendo tumoral. A partir de então, a célula NK, com o seu receptor FC, reconhece a porção FC do anticorpo, desencadeando o processo de degranulação, liberação da perforina, vai levar à produção de poros na membrana da célula tumoral,
posteriormente à entrada das granzimas. Uma vez as granzimas dentro da célula tumoral, ocorre o desencadeamento do processo apoptótico e a célula tumoral morre. Como a gente observa aqui nesse esquema. Então aqui nós visualizamos a NK com os seus grânulos, tá? E as suas enzimas, o seu receptor FC, o Y aqui em azul é um MAB, tá? É um anticorpo monoclonal, e aqui é a molécula expressa na membrana da célula, alterada, da célula tumoral. Esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é o esquema de tratamento para linfomas não Hodgkin de células B, tá? Esse tratamento ele é feito, por exemplo, através desse medicamento chamado de Mabtera, rituximab, tá? Então aqui é o MAB, anticorpo monoclonal. Como é que acontece? Células, em linfomas não Hodgkin de células B, os linfócitos B começam a expressar de forma alterada na membrana das suas células essa molécula chamada de CD20, que ó, CD20, 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 tá? A partir do momento que ocorre a expressão dessas células, dessas moléculas, e com a posterior administração do rituximab, o anticorpo monoclonal que compõe o medicamento irá se ligar de forma específica ao CD20. Então vejam que já houve a ligação do anticorpo monoclonal do medicamento à molécula CD20 expressa no linfócito B que está alterado, né? Aí novamente, qual é a palavrinha chave? Essa interação antígeno-anticorpo marca esse linfócito B como sendo um linfócito B alterado. A partir de então, a célula NK com o seu receptor FC reconhece a porção FC desse anticorpo, levando à lise dessa célula, à destruição dessa célula maligna. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é imunoterapia no tratamento de câncer. Isso aqui é só um exemplo, temos vários outros exemplos. Outro exemplo de citotoxicidade celular mediada, dependente de anticorpo, tem a ver com a eliminação de eumintos, tá? Lembra, quando eu penso em euminto, é um micro-organismo extremamente grande se a gente for comparar com os nossos fagócitos. Então, macrófago e neutrófilo. É um micro-organismo relativamente grande. Então, não tem como ocorrer o processo de fagocitose. Então, o que acontece? Qual é o processo para a destruição de um euminto? Tá? O indivíduo produz anticorpos de classe IgE específico para moléculas que estão na membrana, na superfície do euminto. Tá? A partir de então, esses anticorpos de classe IgE vão recobrir a membrana desse euminto, marcando esse micro-organismo. Nesse contexto, entram duas células, os eosinófilos e os próprios mastócitos. Tá? Tanto eosinófilo quanto mastócito também expressa receptores FC. Tá? Então, a gente visualiza aqui receptores FC interagindo com a porção FC de anticorpos de classe IgE. A partir de então, esse eosinófilo, por exemplo, libera essas enzimas que nós chamamos de proteína básica principal. Essa proteína básica principal, ela está presente em grânulos dos eosinófilos. Essa proteína, ela é extremamente danosa para o euminto, causando a morte do parasita. Tá?
Então vai levar à destruição do parasita. Isso é visto em infecções parasitárias por eumintos. Então aqui no caso, na destruição de esquistossômulos, lá na esquistossomose, bem como de estrongiloides. Tá? Outro mecanismo efetor da imunidade humoral diz respeito à ativação do sistema complemento. Tá? Então vamos entender o que é esse sistema complemento. Então, um pouco do histórico. Ele foi descoberto por Jules Bordet em 1890, que ganhou o Nobel em 1919. Tá? O experimento, de certa forma, é simples. O que ele fez? Ele pegou um soro pré-aquecido, tá? Um soro pré-aquecido e um soro fresco. Tá? Esse soro fresco ele misturou com bactérias, com uma solução contendo bactérias. A partir de então, ele viu que, ao misturar o soro fresco em temperatura ambiente com essas bactérias, ocorreu a lise celular, a lise dessas bactérias, a destruição dessas bactérias. Tá? Ok. Num segundo experimento, o que ele fez? Ele pegou esse mesmo soro, só que ele pré-aqueceu, temperaturas de 57 graus, por exemplo. Tá? E misturou esse soro pré-aquecido com as bactérias, com a solução contendo as bactérias. E ele visualizou que não ocorreu destruição celular, não ocorreu a lise bacteriana. A partir de então, ele inferiu que no soro nós temos moléculas termolábeis, tá? Ou seja, são moléculas que são destruídas com o aumento da temperatura. E ele disse que, sugeriu que essas moléculas elas complementam a função dos anticorpos que estão no soro. Tá? Então, a partir de então, deu-se o nome de sistema complemento. Então, o sistema complemento ele compõe um dos principais mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? Então, a sua ativação, vocês vão ver que o sistema complemento ele é composto por uma cascata de moléculas. Tá? Então, a sua ativação ela depende da presença de anticorpos ligados aos micro-organismos. Tá? A sua ativação vai levar a proteólise sequencial para gerar enzimas proteolíticas. Tá? Então, proteólise quebra clivagem de proteínas. Então, vocês vão ver que no processo de ativação do sistema complemento, ocorre o processo de proteólise para a formação de enzimas proteolíticas, que vão desencadear uma reação em cascata. A ativação desse sistema depende da ligação de anticorpos a superfícies microbianas, tá? Ou melhor dizendo, depende da ligação das proteínas do sistema complemento a superfícies microbianas, bem como a anticorpos ligados a micro-organismos, ou mesmo a corpos apoptóticos. Corpos apoptóticos são subprodutos de uma célula em apoptose, ou seja, em morte celular. Tá? O sistema complemento ele apresenta um controle. Então, esse controle se dá através da presença de proteínas que inibem a ativação em cascata desse sistema, que são proteínas reguladoras. Essas proteínas reguladoras, obviamente, elas são expressas em células normais,
Então, se a célula está normal, essas proteínas regulam, inibindo a ativação do sistema complemento. Tá? As vias do sistema complemento. Então, as vias de ativação do sistema complemento são 3. A via clássica, que é uma via dependente de anticorpo. Então, para ocorrer a via clássica de ativação do sistema complemento, nós temos que ter a presença de anticorpos, e a via das lectinas e a via alternativa. Tanto a via das lectinas quanto a via alternativa, elas independem da presença de anticorpos. Tá? Mas o que essas 3 vias têm em comum? A ativação desse subproduto C3, o subproduto do sistema complemento chamado de C3, e geração do complexo C5 convertase. A partir do momento que ocorre a formação da C5 convertase, ocorrerá a ativação da fração C5 do sistema complemento, e essa fração C5 irá desencadear o que a gente chama de MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Então, a via de ataque à membrana. Nessa figura esquemática, nós temos as 3 vias de ativação do sistema complemento: a via alternativa, via clássica e a via das lectinas. Vejam que tanto a via alternativa quanto a via das lectinas não depende da presença de anticorpos. Na via alternativa, nós temos a ligação de proteínas do complemento à superfície celular microbiana. Tá? Então, aqui no caso, é a fração C3b do sistema complemento que se liga à superfície do micro-organismo, se liga de forma covalente a superfície do micro-organismo. A partir de então ocorre a formação da enzima chamada de C3 convertase, que irá clivar outras frações C3. Essas frações C3 irão dar origem à enzima chamada de C5 convertase. Essa C5 convertase vai iniciar a fase comum de todas as vias de ativação do sistema complemento. A via clássica, como vocês podem ver, ela depende da presença de anticorpos. Tá? Ela depende da presença desses anticorpos ligados, associados a antígenos da superfície do micro-organismo. A partir de então, entra em ação uma fração do sistema complemento da via clássica chamada de C1. Essa fração C1 irá desencadear a formação da C3 convertase, que irá clivar outras frações C3, levando também à formação da C5 convertase. E por último, as vias das lectinas. A via das lectinas é denominada, apresenta essa denominação devido à presença de uma molécula de lectina que irá se ligar a antígenos de mannose. Tá? Essas moléculas de mannose estão associadas à membrana do micro-organismo. A partir de então, essa interação molecular entre a lectina ligadora de mannose e a mannose que está na superfície do micro-organismo irá desencadear também a formação da C3 convertase, clivagem de outras frações C3, então clivagem de outras frações C3, a fração C3b irá se associar a outras frações do sistema complemento, como C4b, 2a e C5, levando à formação desse complexo, que é a enzima C5 convertase. Então vejam o que eu ressalto nessas 3 vias de ativação do sistema complemento. A formação
desse subproduto chamado de C3b a partir da clivagem, da sua clivagem. Quem levou essa clivagem? A C3 convertase. E, finalmente, a formação desses subprodutos do sistema complemento C5b e C5a. Ressaltando que, quando eu falo em sistema complemento, são proteínas plasmáticas, ou seja, estão circulando no nosso plasma, não é isso? Que se encontram em uma forma inativa, tá? A partir do momento em que essas proteínas plasmáticas tornam-se ativas pela via alternativa, pela via clássica, pela via das lectinas, elas vão complementar a função dos anticorpos. Então, de uma forma mais detalhada aqui, nós visualizamos a via alternativa. Então, na via alternativa, ocorre ativação do complemento a partir da proteólise, quebra, né, da fração C3, e na fixação estável do subproduto chamado C3b, onde esse C3b vai se fixar nas superfícies microbianas, sem a necessidade de anticorpo. É o que a gente observa aqui, ó. A fração C3 vai ser clivada, dando origem à fração C3b, que irá se ligar à superfície do micro-organismo. A partir de então, vai desencadear todo o processo de encascata da via alternativa, levando à formação desses subprodutos C5b e C5a. A via clássica, como nós observamos, ela depende da presença de anticorpos, tá? Então, o que a gente visualiza aqui? A superfície da membrana, a superfície celular, é isso? Aqui, a presença do antígeno. Esse antígeno será reconhecido por anticorpos de classe IgG. A partir de então, a molécula C1, ou melhor dizendo, a fração C1 do sistema complemento, que na verdade é um complexo, tá? Então esse complexo C1 irá interagir com a região FC desse anticorpo de classe IgG, desencadeando toda a reação em cascata da via clássica, tá? Então a via clássica é iniciada pela ligação da proteína C1, ó, complexo C1, tá? Do complemento aos domínios CH2 de IgG ou aos domínios CH3 de moléculas de IgM, que estão ligadas ao antígeno. Tá aqui, ó. Tá? CH2, lembra lá, é a cadeia pesada, tá? É a cadeia pesada do anticorpo, aqui, ó, porção FC. E a via das lectinas? A via das lectinas de ativação do complemento é desencadeada pela ligação de polissacarídeos microbianos a lectinas circulantes, tais como a lectina ligadora de mannose, chamada de MBL, sempre na ausência de anticorpos. Então, o que a gente visualiza aqui, ó? A membrana do micro-organismo, né? Então, imagine que aqui é uma bactéria, por exemplo. Vejam que essa membrana ela expressa polissacarídeos, que aqui no caso é a mannose, tá? E no nosso plasma nós temos lectinas que estão circulando, tá? Como a MBL, que é a lectina ligadora de mannose, tá? Então, a partir do momento que essa lectina ela interage com as moléculas de mannose da membrana do micro-organismo, ocorrerá a ativação da proteólise em cascata das frações do complemento, do sistema complemento.
a partir de então, vai culminar na formação da C5-convertase, que irá clivar frações C5, dando origem a subprodutos C5A, C5B. Então vejam que aqui é a via comum. Essa via comum vai finalizar com a formação da fração C9. Tá? Várias moléculas da fração C9 vão se organizar para formar o que a gente chama de MAC, que é um complexo de ataque à membrana, que nada mais é do que um poro, tá? Um poro que vai se instalar, vai se fixar na membrana do micro-organismo. Então imagine, por exemplo, aqui uma bactéria, tá? Então o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, vai ser responsável pela lise do micro-organismo através da entrada de água, tá? Vejam que também, algumas frações do sistema complemento, como a fração C5A, está relacionado à inflamação, né? Então, quando eu ativo o sistema complemento, aqui já é a via de produção do MAC. Funções do sistema complemento. O sistema complemento, as frações do sistema complemento, como a fração C3b, pode funcionar como opsoninas. Lembra lá, opsoninas? Quando eu lembro de opsoninas, eu lembro de opsonização. Quando eu lembro de opsonização, eu lembro de fagocitose, né? Então essa fração C3b irá se fixar a membrana do micro-organismo, né? Vai opsonizar. A partir de então, um fagócito com o seu receptor vai reconhecer essa fração C3b, aqui reconhecer a fração C3b, tá? Isso vai sinalizar para o fagócito que ele tem que fazer fagocitose, tá? Então esse mecanismo ele é muito observado em bactérias que são fagocitadas lá no nosso baço. Então indivíduos, por exemplo, que houve a retirada do baço, eles são suscetíveis a processos de septicemia por pneumococos ou meningococos, tá? Porque esse processo aqui não ocorre. Uma outra função do sistema complemento é a estimulação de reações inflamatórias, tá? Então, esses subprodutos C3A, C5A, que são gerados pela proteólise da ativação do sistema complemento, esses subprodutos eles funcionam como moléculas de atração de leucócitos. Então eles vão recrutar leucócitos para o local da infecção. Esses leucócitos vão fagocitar o micro-organismo e vão destruí-los, tá? Ou uma outra função do sistema complemento diz respeito à citólise mediada por complemento. Essa citólise ocorre pela produção do complexo de ataque à membrana, que por lise osmótica, entrada de água na bactéria, né, irá levar à sua destruição. Então, voltando aqui no processo inflamatório relacionado à ativação do sistema complemento, essas reações inflamatórias irão desencadear o recrutamento de mastócitos, neutrófilos e ativação de células endoteliais no local da inflamação. MAC, o complexo de ataque à membrana, está muito relacionado a infecções por bactérias do gênero Neisseria. Tá? Essas bactérias não possuem uma cápsula tão espessa que inviabilize a formação desses poros. Então, essas bactérias do gênero Neisseria são suscetíveis
são suscetíveis ao complexo de ataque à membrana. Então, diante disso, eu finalizo a aula relacionada a mecanismos efetores da imunidade humoral, ressaltando quais são esses mecanismos: neutralização, a partir de anticorpos, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento. Obrigado.